Oi, gente, tudo bem? Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Bom, o papo é sério. Hoje nós vamos falar sobre o dia 2 de abril. Dia 2 de abril é comemorado o dia do autismo, né? O dia de conscientização ao autismo. Bom, nós sabemos que não é bem isso que está acontecendo, que de conscientização é só nós, pais e mães, que temos, né? Nós sabemos que os governos não estão fazendo nada para resolver. Enfim, dia 2 de abril. Quando vai chegando o dia 2 de abril, começam a postar os vereadores, prefeitos, todo mundo começa a postar. É o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, né? Da criança com deficiência. Mas e na prática? E na prática? O que estão fazendo na prática para melhorar isso, gente, para ajudar? Nada. Não estão fazendo nada. Na prática ninguém faz nada. Essa é a verdade. E, bom, gente, eu tenho visto, nós, pais, mães, a gente acompanha o dia a dia das mães, né, amigas, mamães de grupos que a gente participa. A gente vê na prática o desânimo, o desespero, né, o choro da mãe que reclama. Só nós sabemos disso. Mas quando a gente propõe a se ajudar, a ajudar a escola, né? Que é um assunto que eu vou entrar no próximo top. Quando é para a gente se unir para se ajudar, o que as escolas fazem? As escolas nos excluem. Ou elas excluem principalmente aqueles que ficam com a criança na sala. Essa semana, no dia 2 de abril, agora, ontem, né? Teve uma discussão aqui na minha cidade. Porque eu já havia reclamado sobre isso, mas eles não tinham me escutado ainda. Aí foi uma outra mãe e reclamou também, só que a mãe ponhou em público, né? E aí saiu uma discussão sobre os monitores na sala de aula, gente. Os monitores que ficam nas salas de aula acompanhando nossos filhos. Gente, esses monitores, eles não têm treinamento nenhum. Eles não têm nenhum treinamento. Eles não sabem como proteger uma criança autista. Eles não sabem como lidar com as crises das crianças. Eles não sabem o que fazer para acalmar uma criança quando está em crise. Eles não sabem como evitar uma crise, né? Antes que ela chegue. E aí o que acontece? E aí vem a reclamação para os pais, para as mães, né? Aí vem as coordenação da escola. Aí eles sabem vir reclamar, né? Quando chega essa hora, a coordenadora sabe vir reclamar para você. Mas ela não sabe fazer nada para resolver antes. Ela não sabe ligar para os pais, marcar uma reunião com o pai, com o monitor, para que os pais conheçam os monitores, para que os monitores conheçam as crianças, porque é através das crianças que os monitores vão acabar conhecendo, através dos pais, né, no caso, que vão conhecer as crianças, gente. Que eles ficam em sala de aula o dia inteiro. Muitos em tempo integral, né? Muitos no período da manhã, que nem a minha fica no período da manhã. Gente, tá uma desorganização tremenda nesse assunto, gente. Porque tem muita gente que só fala, que só acha bonito, né? Digo, não nós pais que sofremos dia a dia com isso, mas tem muitos aí, como vereadores, como prefeitos, como gente de fora, né? Que não é falar, eles falam, mas na hora, gente, ninguém faz nada para ajudar. Ninguém faz nada para ajudar. Porque eu sei disso, gente. É muito complicado, né? Porque mãe sabe. Não tem como mãe não saber. Mãe tá ali, tá no dia a dia, tá enfrentando tudo, gente. Tá na retaguarda, né? Quando acontece uma coisinha na escola, quem chama na hora, exatamente ali, ó, sem marcar reunião, sem nada. Ela já vem de cara na mãe. Não, a filha tá agitada. O seu filho tá agitado hoje. O seu filho não quis fazer isso, seu filho não quis fazer aquilo. Gente, mas a mãe sabe o que fazer, quem não sabe é você, né? A mamãe tá em casa, ela sabe como resolver isso quando tá em casa, mas você que não sabe. Por que você não vem conversar comigo, né? Por que você, coordenadora, não faz uma reunião, não vem conversar com a mãe, com os pais atípicos, né? Pra saber como a criança é, o que a criança gosta, quando ela vai ter uma crise, por que ela tem crise. A mãe pode passar isso tudo para eles, gente. Por que eles não vêm conversar com os pais? Por que a coordenação das escolas não deixa os monitores conversar com os pais?
Por quê? Me respondem, por quê? Se é justo os pais que vão ajudar os monitores, né, a se engajar ali com as crianças, a entender a criança e vai passar o ano todo com a criança. Eles têm que saber mais. Eles têm que entender as crianças. Então, vocês, coordenação de escolas em geral, vocês precisam marcar reunião com os pais, tá? Vocês precisam dar essa abertura para os pais entrar, conversar, né? Se entender, se enturmar, ajudar os monitores. Não é vocês que têm que saber, não é coordenação da escola. A coordenação não sabe porra nenhuma, porque não fica com as crianças em sala de aula. Quem fica é os monitores e professores. São reuniões que tem que ser feitas com o monitor, com as monitoras, com as professoras da sala, que fica com a criança, que muitas das vezes também não sabe o que fazer, não sabe como alfabetizar a criança, e os pais estão aí para ajudar. Então, gente, por favor, vamos nos unir. Vamos nos unir, coordenação das escolas, vocês têm que liberar esse contato dos pais com os monitores, não tem essa de vocês proibir isso, entendeu? Porque é nossos filhos que estão aí, é os nossos filhos, temos mais direito do que vocês, compreenderam? Precisam liberar o contato dos pais e os monitores e as professoras, fazer reunião individual, reunião com pais, com os pais atípicos, monitores e professores, separados, entenderam? É assim que tem que ser feito. Eu espero, gente, que vocês compartilhem esse vídeo, que você curta, porque não tem como se você não espalhar a notícia. Não tem como, porque o assunto existe e é verdadeiro. Agora depende de cada mãe atípica pegar e compartilhar o vídeo, curtir, para que muitos outros pais façam como eu, tá? Vai lá, cobre coordenação, cobre reunião, cobre essa interação entre monitor e pais, para que eles conheçam os filhos, que eles ficam na sala de aula o dia inteiro com eles. Obrigada, gente. Por hoje é só. Desculpem o meu desabafo, mas é que não tem como ficar calada, gente, não tem como ficar quieta, só ver acontecer. Mas muitas vezes você fala sozinha, porque muitas mães falam sozinha, gente. Muitas mães gritam todos os dias. As mães atípicas, elas não aguentam sozinho. Não aguentam. E elas são sozinhas. Porque as escolas, gente, elas tudo empurra para os pais. Tudo é os pais que tem que resolver. Eles não conseguem alfabetizar o autista, eles não conseguem aturar o autista na sala de aula. Eles não conseguem, gente. Professores não conseguem fazer isso sozinhos. Então, vamos ajudar. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.